Bom, pessoal, eu já gravei alguns vídeos falando sobre depressão há algum tempo atrás, né? Como dizem, é a doença do século e está aumentando cada vez mais, e recentemente soube de mais alguns casos, né, de suicídio de homens, de mulheres, né? Vem acontecendo muito, infelizmente, e a gente sabe que a tendência é aumentar cada vez mais. E eu já gravei alguns vídeos falando bastante sobre isso, né? Vou deixar os links aí na descrição. E, pessoal, uma coisa que eu não lembro de ter falado nesses vídeos, né? Então gravar esse daqui é uma alternativa a esses pensamentos suicidas. A pessoa, quando está em depressão e não vê motivação para viver, não vê razão para viver e quer acabar com tudo, né? Achando que vai acabar com o sofrimento. E para começar, buscar espiritualidade, buscar conhecimento, né? E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião, pelo contrário, religião é alienação com relação à espiritualidade. Conforme vocês conhecerem espiritualidade de verdade, vocês vão ver que religião não passa de alienação da verdadeira espiritualidade, é uma subversão da espiritualidade. Eu falo isso porque eu nasci numa igreja evangélica batista. Só depois dos 30 anos, graças à internet, eu fui saber que a igreja batista é ligada à maçonaria desde que chegou ao Brasil. Então, pesquisem aí, todas as igrejas evangélicas, né, são suspeitas. Eu não confio em igreja nenhuma. Igreja católica também, quando a gente estuda a história da igreja católica, a gente vê o banho de sangue que foi, o genocídio que foi na Europa para a igreja católica dominar a Europa. A gente vê que a igreja católica não passa de um disfarce do antigo Império Romano, que perdeu o poder militar e passou a controlar a Europa através da religião. Então, religião não passa de alienação, né, para dominar o povo. E há 2000 anos atrás, há 1500 anos atrás, a gente vê que praticamente todos os povos do mundo acreditavam em reencarnação. Eu ainda vou gravar um outro vídeo falando sobre isso, mas reencarnação é um conhecimento fundamental para a gente entender, compreender a vida. Com 10 anos de idade eu passei por uma experiência espiritual verdadeira, que foi o que começou a abrir minha mente e me despertar para que eu estava sendo enganado na igreja, que eu estava sendo alienado na igreja. E felizmente na adolescência eu me libertei da religião, e hoje eu até já gravei um vídeo sobre isso, né, falando sobre a desconfiança que eu tenho, alguns sinais que eu tenho sobre a minha encarnação passada, né? E a gente percebe, por exemplo, no meu caso, que essa minha encarnação passada explicaria muita coisa sobre a minha vida atual, né? Então a gente vê que é um conhecimento fundamental para a gente entender, inclusive, a nossa vida atual, a nossa encarnação atual. Então, busque conhecimento. Conhecimento é fundamental. Eu falei isso nesses vídeos sobre depressão, que a depressão a minha teoria muito bem fundamentada, né, em experiência própria, é de que a depressão, assim como quando a gente sente uma dor física, a dor física é um sinal do nosso corpo de que tem alguma coisa errada no nosso corpo que a gente precisa cuidar, que a gente precisa resolver. E eu vejo a depressão como um sinal do nosso espírito de que a gente está tomando um rumo errado na vida, de que um sinal de que a gente tem uma motivação na vida, que todo mundo busca o sentido da vida, mas ninguém encontra porque cada um tem um sentido da vida diferente, né? Então, tem essa ideia de que quando a gente encarna, a gente tem um propósito, a gente tem metas, a gente tem objetivos em cada encarnação diferentes, né? Seja de aprendizado, seja de uma missão a cumprir, né? Seja de um karma, seja o que for, a gente tem metas e objetivos pré-definidos quando a gente encarna. Então eu compreendo a depressão como sendo uma forma do nosso espírito fazer a gente parar tudo a nossa vida, porque a gente não tem força para continuar, a gente não tem motivação,
a gente não tem energia para continuar fazendo nada. Por quê? Porque a gente está no rumo errado. Então a depressão vem para forçar a gente a parar o que a gente está fazendo, a pensar na vida, a refletir e corrigir o rumo, né? Para tomar o rumo certo, para buscar, né, aqueles objetivos que a gente tinha quando encarnou nessa vida, né? Então tem muita lógica isso. E é isso que eu entendo sobre a depressão. É uma forma da gente ser forçado a parar tudo para buscar o autoconhecimento. E através da meditação a gente vai buscar dar mais valor àquilo que a gente tem vontade de fazer na vida, né? A seguir a nossa intuição para cumprir aquela meta que a gente tinha quando reencarnou, né, nesse mundo, né? E inclusive quando há 10 anos atrás eu tive depressão profunda, né, por conta de uma frustração amorosa, né, e entrei em depressão e foi muito feio. Cheguei a pensar em suicídio também, fui atrás de psicólogo, mas vi que não ia ajudar, né? Acho que talvez tenha ajudado um pouco. Tomei remédio antidepressivo durante um mês que o médico psiquiatra tinha receitado, mas vi que aquilo não prestava, dava taquicardia, não atrapalhava dormir, e vi que aquilo não prestava, só tomei um mês e parei. E foi quando eu me voltei para a espiritualidade e para buscar o autoconhecimento através da meditação, e é por isso que eu recomendo. Quem tiver em depressão, a primeira coisa refletir sobre a vida e buscar alterar o seu rumo na vida para cumprir aquelas metas que a gente tinha. E é por isso que religião é um câncer, é uma alienação que atrapalha muito a vida, né? Então, quando a gente busca no Oriente, as religiões orientais são totalmente diferentes, né? As religiões orientais são consideradas paganismo, né? E as religiões pagãs da Europa acreditavam em reencarnação. Na Grécia Antiga, na Roma Antiga, eles acreditavam em reencarnação. As tribos europeias acreditavam em reencarnação. As tribos e povos nativos das Américas acreditavam em reencarnação, né? Astecas, incas, eram todos pagãos. Eu não conheço de religiões africanas, né? Eu sou descendente de índio também. Talvez por isso, e que claro, né, o Brasil era uma terra de índios, né? Então eu sei que os povos nativos das Américas, todas as tribos acreditavam em reencarnação. Não sei com relação às religiões africanas, que também são consideradas paganismo, né? Qual é a visão com relação à reencarnação, mas é um conhecimento fundamental para a gente compreender melhor a vida, inclusive para o autoconhecimento, né? Então, pessoal, e é isso aí. E uma outra dica que eu quero deixar, né? Porque a gente vê que a tendência é aumentar cada vez mais a quantidade de suicídios, né, por conta de depressão. Porque a gente vê muitas mulheres, né, com a vida destruída e arruinada pelo feminismo, que é uma ideologia genocida, né, que foi criada pela elite globalista para destruir a sociedade, para arruinar a mente das mulheres, para destruir e contaminar a mente das mulheres. É uma subversão da mente feminina, o feminismo, né? E através do feminismo é a maior arma de destruição em massa da sociedade, da cultura, dos relacionamentos entre homens e mulheres, e através da destruição dos relacionamentos entre homens e mulheres se destrói a família, se destrói o amor entre homens e mulheres, se destrói a relação entre pais e filhos. É uma arma de destruição em massa. O feminismo é uma estratégia de guerra para destruir e dominar as sociedades, né? Dividir para conquistar, né? Separando homens e mulheres, destruindo a sociedade na própria célula básica da sociedade, que é a família, né? E com isso é muito mais fácil da elite globalista dominar os países, dominar as nações, destruindo totalmente a sociedade e a cultura, né? As pessoas não tendo uma família, não têm um propósito de vida, uma razão, né? Os homens que, né, instintivamente, naturalmente, tanto homens quanto mulheres, os nossos instintos animais mais básicos e primitivos
são de encontrar um companheiro na vida, uma parceira, e se casar e ter filhos. Isso é instinto animal básico, né, de todo mundo, né? Então, separando homens e mulheres, a gente tem o nosso instinto mais básico de vida totalmente destruído, corrompido, né? E essas frustrações amorosas é o que mais leva homens e mulheres à depressão e com isso ao suicídio, né? E uma dica que eu venho deixar, pode ser porque eu tenho o ascendente escorpião, né? E dizem que escorpião é um signo vingativo, né? Mas eu deixo essa recomendação para quem está em depressão, para quem está pensando em suicídio, né? Uma alternativa. Primeiro, se informem sobre espiritualidade. Eu vou deixar alguns links aí de um pessoal espiritualista falando sobre suicídio. Que suicídio, né, então umas explicações do Saulo Calderon, do Wagner Borges. Não lembro se a Mary Costa tem explicação sobre isso, né, que é um canal, né, que ela fala de espiritualidade também, que é um dos meus canais favoritos, né, no YouTube. Tem bastante gente que fala sobre isso e eu recomendo. E vocês vão ver através de um conhecimento real de espiritualidade que suicídio não resolve nada, não vai salvar o espírito de ninguém de sofrimento. Pelo contrário, o sofrimento depois da morte que o espírito passa é muito pior e muito mais profundo do que enquanto a gente está encarnado, né? E como eu já disse, buscar o autoconhecimento, a meditação, a compreensão da vida, a compreensão dos motivos que levaram a pessoa a entrar em depressão, a corrigir o rumo na vida, são formas de sair da depressão. Mas uma dica de ascendente escorpião: vingança, né? A partir do momento que você entender, compreender as causas que te levaram à depressão, as causas que destruíram, que arruinaram a sua vida, nesse sentimento, para superar esse sentimento de não ter uma razão para viver, de não ter uma motivação para viver. Eu sei porque isso me ajudou muito. A minha motivação, que é o que eu venho fazendo na internet durante os últimos 10 anos, para sair da depressão, foi isso, né? Se eu entrei em depressão por frustração amorosa e percebi que as mulheres estão com a mente totalmente com valores invertidos, uma subversão das mulheres, as mulheres estão com a mente totalmente alucinada, loucas, né? Por causa do feminismo, e os homens também sofrem muito com isso, e as mulheres também, principalmente depois que passam aí dos 30 anos, é que as mulheres vão sofrer mais as consequências disso, né? E quando a gente entra em depressão, busque o autoconhecimento, compreender as razões que destruíram a sua vida e te levaram à depressão. E aí, uma motivação para viver, né, é se vingar de tudo isso. E não é se vingar das pessoas, né, que estão ao seu redor, porque, por exemplo, eu percebi no movimento da Real, movimento masculinista, né, há 10 anos atrás, que assim como as feministas mais radicais, né, líderes feministas, pregavam o ódio das mulheres contra os homens, no movimento masculinista também tinha o outro lado da moeda, o outro lado da tesoura globalista, que era pregar o ódio de homens contra mulheres, né? E a gente vê que por trás disso tudo tem uma estratégia globalista de dividir para conquistar, de pregar o ódio e a destruição da sociedade, né? Então, não é você se vingar das pessoas que te levaram a essa situação das mulheres ou homens, né, por quem você se apaixonou e que te levaram à frustração e decepção. Porque se você for ver, todas essas pessoas, né, da nossa família, amigos, todo mundo hoje em dia sofreu essa alienação, essa manipulação desde a infância, né, através de mensagens subliminares em filmes, desenhos animados, seriados de televisão, novela, então nem se fala. É um lixo que contamina, que enche de lixo a cabeça das mulheres, né? É uma arma de destruição em massa as novelas aqui no Brasil, os filmes e seriados nos Estados Unidos. É totalmente pregação subversiva, de subversão da ordem natural, da lei natural, dos instintos naturais, né?
essa engenharia social totalmente subversiva. E isso destrói a vida de homens e mulheres, né? Então, não é se vingar dessas pessoas que estão à nossa volta e que também são vítimas dessa alienação, dessa manipulação, dessa subversão. É se vingar do sistema, se vingar dessa... combater todo esse lixo, combater toda essa subversão que vem destruindo a nossa sociedade, que vem destruindo as nossas famílias, os nossos amigos e as nossas vidas, desde antes da gente nascer. Muita gente sofre porque não tem boas relações com os pais, porque os pais também já não se amavam, e são filhos frutos de casamentos, de relações onde não havia amor, e por conta disso a falta de amor entre os pais também afeta a relação entre os pais e os filhos, né? E com isso a gente vive em uma sociedade destruída, em lares desestruturados, em famílias destruídas, corrompidas por toda essa engenharia social e subversão dessa elite globalista, né? Então, busque conhecimento, busque conhecer e compreender a engenharia social, as estratégias da elite globalista, o que está por trás da nova ordem mundial. Então, vingança, né? Se você está deprimido e pensando em suicídio, pensa o seguinte: o seu suicídio não vai te libertar do sofrimento, pelo contrário, vai ser muito pior, porque o espírito sofre muito mais depois, e você ainda vai ter um karma muito pesado por conta desse suicídio para a próxima encarnação, e você vai sofrer ainda mais na próxima encarnação, porque vai ter esse karma para pagar, e vai ser muito pior ainda. O suicídio não vai resolver nada, vai piorar muito mais. Então eu deixo essa dica, né? Uma motivação para continuar vivendo é lutar e se vingar de toda essa situação que te levou à destruição da sua vida. Se você não tem, acho que não tem motivação para continuar vivendo, busque conhecimento, estude sobre a elite globalista, a nova ordem mundial, as sociedades secretas que manipulam a nossa sociedade, que corrompem a nossa sociedade, que trazem toda essa subversão à existência natural, aos nossos instintos naturais, a subversão da espiritualidade, que nos alienam desde o berço, desde a infância, e destroem não só a nossa vida, mas de todo mundo que está à nossa volta. Então, fica essa dica. Busque conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. E vai salvar a sua vida também.